Olá, gente. Prazer ter vocês aqui estudando com a gente no Turma de Redação Concursos, não é? Meu nome é Júnia Andrade, para quem não me conhece ainda. Sou professora de discursivas e língua portuguesa para concurso e já tenho uma experiência aí de 2 décadas praticamente trabalhando só para concurso público, basicamente, tá? Trabalho com outras coisas também, mas na verdade o carro-chefe no momento tem sido concurso. Vamos lá falar sobre o nosso concurso público. O que a gente pode dizer da prova para delegado de Polícia de Alagoas? Bom, primeiro, o que te leva a passar num concurso efetivamente? Uma discursiva, eu vou falar discursiva Sebrasp, tá? Positivamente falando discursiva Sebrasp. Primeiro é apresentar uma discursiva que atenda totalmente aos critérios que estão presentes no edital. Você não vai passar no concurso porque você escreve bem, você veio da faculdade ou da sua vida escolar, porque você tem uma excelente redação. Isso no concurso é zerado, isso não existe, tá? Então, esse é o recado que eu dou para todo mundo. Mesmo quem, eu tenho dificuldade, Júnia, com a escrita. Tá, mas a sua dificuldade é para desenvolver determinado tipo de texto, para determinado tipo de padrão de texto, determinado tipo de critério. Você não vai participar de um concurso literário, por exemplo, porque você não tem aptidão para isso. Mas se eu te pedir para escrever um bilhete, um e-mail para alguém, né, você tem total capacidade de fazer dentro daquilo que eu ordenar. E é isso que é o concurso público. A discursiva do Sebrae é uma discursiva muito ordenada, não é muito organizada. É claro que existem bancas e bancas, por exemplo, se o aluno vai fazer Fundação Carlos Chagas, o buraco é mais embaixo, tá? Bem mais embaixo. Mas o meu concurso é pro Sebrasp. Não, é muito bem ordenado. O que interessa é apenas que o aluno siga aquela ordenação, tá certo? Então é o que é mais importante. E o que te faz passar no concurso, como eu te digo, né? É você atender a todas as regras do edital. Vocês podem ver que eu começo meu material falando exatamente das regras do edital. Depois, você tem informação sobre como a banca procede para você entregar o texto. É muito importante que você entenda. Não é só o que vai cair, mas é a forma como a banca estrutura. Porque você tem que ter capacidade de escrever sobre qualquer coisa que esteja programado para poder cair para você. E isso a maioria de vocês tem. Essa é a questão. Agora, a forma de expressão varia de um para outro. Tem gente que vai entregar uma prova, pessoal, de discursivas, como se estivesse escrevendo uma minuta legislativa, basicamente. Como se ele pegasse o código, por exemplo, peguei o código de processo penal e saísse ali praticamente reproduzindo o que está naquele código. E não é bem assim, é uma dissertação. Então existe uma transformação de gênero. E você precisa expressar essa transformação de gênero se você quer ser aprovado em concurso, tá? Então esse é o primeiro recado. O outro, né? A outra questão é uma questão mais emocional mesmo. Por exemplo, a gente tem que começar. Eu vou falar uma coisa grosseira para psicologia, para psicanálise, mas ela funciona muito bem e eu falo para vocês que funciona, porque eu sempre gosto, tô aqui só baixando o volume do meu celular para não ter surpresinha. Eu sempre gosto de frisar porque faz uma diferença tremenda. Gente, eu vou falar grosseira em relação ao conceito. Exerçam a imaginação ativa de vocês, mas não aquela imaginação ativa junguiana ao pé da letra, mas a imaginação ativa de entenderem que vocês vieram para isso. Se vocês vão fazer o concurso para delegado, vocês precisam se ver como policiais civis, né? Mas sempre com uma boa energia. Nunca aquele policial civil reaça, que vai bater em todo mundo, nada disso. Vai ser com uma boa energia, a ideia de ser um bom servidor público, de ser um servidor público que realmente está ali para poder ter uma vida pacificada e naturalmente, né, fazer valer direitos, tá certo? E exigir o cumprimento de deveres. Basicamente é isso, não tem muito o que fazer, tá? É só não complicar a vida. Mas se vejam dentro desse, né, com esse distintivo. É importante que todos os dias, quando você pegar o seu material, você acesse sua imaginação para isso. Não está mais na hora de você ficar na fila dos concursos pensando, né, o que que... Ai, eu tô com medo de não passar. Eu tô pensando já o próximo concurso para delegado. Tem gente que às vezes tá fazendo cursos discursivos comigo, já tá pensando em adquirir recurso. O curso nem terminou. Aí eu não. Lógico que não. Olha a loucura, tá? Lógico que não.
Então a gente tem que pensar que a gente não vai enfrentar a fase recursal, que a gente vai fazer uma discursiva com muita tranquilidade, porque é possível. Vou mostrar pra vocês que é possível. Quer ver, ó? É claro, isso aqui tem a ver com acerto de temas, né? Até separei para vocês alguns. Eu já venho na 7ª semana seguida acertando temas de concurso. Então eu separei alguns aqui, que eu não tenho todos assim no meu controle. Acaba ficando às vezes um pouco no atendimento do curso. Aqui que o pessoal do atendimento mandou pro meu e-mail. Eu só tirei o e-mail aqui da aluna para preservar o dado dela. Mas foi a prova do TJDFT que aconteceu bem recentemente, quer dizer, no último domingo. Eu tô gravando esta aula na sexta-feira. Então foi domingo agora, né? A aluna deixar registrado aqui uma eterna gratidão a Deus pela vida, por todos nós. Olha que coisa maravilhosa, é isso aqui. Ontem ela fez a prova, né? Isso era ela mandou no segunda, em TJDFT, e podia ouvir a voz da professora me orientar nas questões de português também na redação. Aquela aula que a gente tem aqui no curso, que é uma aula de revisão, que eu sempre deixo na semana, é para a minha voz ficar na cabeça do aluno. Eu não estou interessada, vocês vão entender, em mandar material para o pirata pegar o material que vocês, por exemplo, às vezes investiram nele e jogar esse material ao Deus dará, entendeu? Porque ele só quer saber do dinheiro dele, ele não ajuda nem quem compra o material dele, essa que é a verdade, né? Porque se ele tivesse assim, olha, meu curso ele tem uma limitação, eu vou vender para tantas pessoas, não, não. Então, não, eu não trabalho pro pirata, não trabalho pro aluno carona que chega na última semana para comprar, não gosto. Geralmente eu peço até pra tirar o custo de venda, né? Eu me lembro, tira o custo de venda, por favor, não gosto. E aí que a aluna falando na redação, a professora acertou em cheio o tema falar de TICs, né? Tecnologia da Informação e Comunicação, pois embasou minha redação. Emocionei aqui. Lembrei das fake news, das vacinas, coloquei na minha redação para respaldar meu texto. Eu tinha muito medo da FGV, sentia-me estúpida. Olha, gente, isso é um desabafo. Isso não é nem, eu falo assim, é um e-mail de gratidão, mas ele fala muito alto. É um e-mail de desabafo. Não é? Quantas pessoas são assim desencorajadas a fazer concurso porque chega na hora da discursiva, na hora da redação, elas não andam. E por que que não andam? Porque simplesmente faltou o quê? Faltou informação. São informações bobas que a gente, com um pouquinho mais de boa vontade do professor, se consegue. Por isso que eu falo assim, às vezes eu demoro a postar um material porque eu estou fazendo o material. Meu material é feito ali, ó, item a item, item a item, né? Só que ontem saí de cabeça erguida da prova com dignidade porque sabia que eu tinha dado conta. Ainda não saiu o resultado, mas já me sinto vencedora. Pude fazer com tranquilidade e eficiência todas as questões de português. Obrigada, professora, senhora nota 1000. Valeu muito estudar contigo. Quero fazer todos os cursos de turma de redação. Não pode falar isso, tem que falar que vai embora porque vocês têm a chave de sucesso. Sintam-se abraçados e amados por mim, nunca vou esquecer que fizeram beijos e abraços emocionados. Mais uma vez, obrigada, com amor, Érica. Gente, exatamente. Aqui são vários, eu não vou ficar lendo, tá? São vários e-mails aqui, e-mails, às vezes no YouTube os alunos colocam pra mim também, falando sobre acerto de tema, né? Que a gente conseguiu acertar em cima e tal. No momento oportuno eu coloco, prometo que coloco aqui, coloco lá na minha área aberta alguma coisa assim, confirmando isso. Mas eu só quero falar sobre este e-mail em especial. Eu gosto muito quando o aluno faz uma pequena narrativa da situação dele. Por quê? Porque no concurso existem alunos e alunos. Tem aluno muito racional, que nem dá confiança por isso que eu tô falando, e ele tá certo, eu sou muito racional, eu entendo isso perfeitamente. E tem aluno que sofre muito, porque tá muito tempo ali, ou que mal começou já está sofrendo, porque tem uma vida pregressa de culpa e de sentimentos assim que são avassaladores no sentido de impossibilitar que esse aluno saia da situação dele. Então, que a gente que é professor, não é? E que não vai ficar bancando psicólogo, porque uma questão não é essa, a gente precisa fazer o quê? Pelo menos indicar um caminho, tá? E o que eu vou fazer nesse vídeo é indicar um caminho. Vocês vão entender. Aqui no curso eu vou detalhar. Tudo que eu falar é muito importante que vocês anotem. Não fiquem acelerando o vídeo. Não fiquem olhando o danado do celular. Meu celular tá aqui, mas ele tá, ó, apagadinho, né? Por quê? Eu coloquei no silencioso, eu nem olho, tá? E mesmo quando eu estou assim, que eu tiro a minha imagem aqui do vídeo pra seguir, né? Eu nem olho pro celular. Porque um minuto que eu olhar, um segundo que eu olhar, eu sei que fica disperso porque eu experimentei fazer isso assistindo a aula de um colega. Né? Fui assistir a aula de um colega e fiquei ali toda hora no Instagram olhando uma coisinha rapidinho, olhando o que saiu no YouTube rapidinho. Né? Aquele rapidinho, aquele segundo que eu olhava, eu falei, perdi uma informação. E era uma aula de contabilidade de um colega que estava fazendo temas para mim, então ele queria que eu assistisse a aula dele para que eu compreendesse as questões que ele estava elaborando.
Então você veja, a aula tinha 29 minutos. Sabe quanto tempo eu fiquei assistindo, revendo, indo e voltando? 1 hora e 40 e poucos minutos. Porque o pouco que eu mexi no celular. Então não façam isso, gostem de vocês, dediquem esse tempo a vocês. Até o dia, a prova do delegado vai até o dia 14/8, né? Então não é possível que você não tenha, para você, na sua vida toda, você tem 30 e poucos anos, 20 e poucos anos, 40 e poucos anos, não interessa 50 anos, não interessa sua idade. Tire de hoje, junho, até dia 14 de agosto o seu tempo. O teu tempo para você. Para olhar para você, para colocar um espelho. Não acelere o vídeo, tá? Estude, queira ouvir. Porque é porta aberta, gente. Quando eu mostro as informações ali, eu mostro muito porque é porta aberta. Eu mostro muito porque eu sei que encoraja muita gente, tá? Veja que eu não fiquei preocupada em ficar lendo as outras informações para vocês aqui. Mas eu quis mostrar essencialmente esta última que eu recebi, porque eu achei uma informação bacana, ela reflete muito o estado de espírito da pessoa que precisa ser aprovada num concurso público, e às vezes nem é isso, a questão às vezes nem é passar. Eu tenho aluno, por exemplo, que nem passou em concurso, ficou 8 anos fazendo concurso, e depois de 8 anos nem quis o concurso público, foi fazer outra coisa, mas que falou que valeu a pena todas as vezes que fez uma prova, e que começou a ter confiança, porque muda a vida da pessoa. Você se submeter a uma prova e olhar que você é capaz muda tudo. E aí você pode fazer o concurso no seu tempo. Aliás, eu vou até corrigir. Este aluno que ficou 8 anos estudando, ele usava para TRT na época, ele parou, foi trabalhar na administração de um plano de saúde, já tinha feito várias provas, já estava um pouco mais confiante. Na hora que ele voltou, ele passou para o auditor fiscal do trabalho. Foi exatamente isso que aconteceu. Então, mas por que ele passou sem muito esforço depois? Porque a cabeça era outra, tá? Então, muita coisa em concurso é a cabeça. E Sebrasp é muito fácil. Vocês vão ver que a discursiva do Sebrasp é uma discursiva que vocês é palatável, vocês dão conta, tá certo? É muito tranquilo e vocês vão sim conseguir, tá? Então, eu vou falar algumas dicas aqui que são importantes. Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que saber, olha só. Edital. A prova discursiva vai durar 3 horas. São 3 discursivos de até 30 linhas. Dá para fazer rascunho? Dá. Ah, mas eu vi uma aula do professor que passou em 20 concursos e ele falou que não faz rascunho. Cara, quantos concursos ele passou? 20. Então pronto. É a sua realidade? Não. O concurso é heterogêneo. É formado de pessoas completamente diferentes umas das outras. Mas a gente tem que fazer aquilo que a banca manda. Se a minha banca, preste atenção, tem avaliação de apresentação, que é letra, margem, parágrafo, estrutura, e não gosta de rasura, eu tenho a obrigação de fazer rascunho. Ela já contou o tempo, tá? E para eu falar, mostrar por exemplo, mostrar alunos aprovados para vocês, por exemplo, né? Ele foi mais depoimento de acerto de tema que eu mostrei. Mas depois eu faço um compilado de aprovados. Para eu mostrar isso para vocês, o que eu preciso entender? É que tá? Dá para fazer. Então pare com isso. Não se prejudique se espelhando em quem, desculpa a expressão, é fodão, tá? Gente, quem é fodão pra ele, tá certo? Não precisa ser pra você, não. E a gente tem que parar com isso no concurso público. A gente tem um concurso sem professor que enche a boca pra falar que tem muito dinheiro. A maioria das pessoas não tem dinheiro, né? Estão ali tirando a última pra comprar um cursinho. Então tem que parar. Não é isso, prosperidade não é isso. Se sentir próspero, se sentir em paz, é ser feliz, é fazer as coisas com alegria. Olha, eu quero ser delegado de polícia, eu vou estudar com alegria. Toda hora que eu abrir um material, eu quero estudar com alegria. Eu olho para as pessoas que não olham para mim, eu olho para essas pessoas com alegria. Tem o problema que essas pessoas tiverem, eu olho com alegria. Ah, o material tem um errinho. Não, mas olha, tem tanta coisa certa. Então eu tenho que olhar para as coisas com positividade, tá? Para tentar acertar. Então, dá para fazer o rascunho? Dá. Mas, tô falando muito, né? Perdão. Mas é que eu começo muito empolgada. Eu sou muito feliz com o concurso. Eu confesso que eu tenho vontade de fazer até outra coisa, né? Daqui a um tempo eu vou fazer. Mas eu amo dar aula para concurso público. Amo, porque eu gosto dessa coisa de você passar em concurso, acertar temas, essas coisas assim, mexem comigo. Vamos lá. 3 discursivos que podem versar sobre direito penal, direito processual penal, direito constitucional. Pronto. Aqui no curso, gente, eu vou focar o direito penal, processual penal, pra quê? Pra eu não dar muito tiro pra muito lado, tá? Depois eu coloco questão de constitucional pra vocês, mais na fase da revisão, mas eu gosto de
trabalhar de forma focada para tentar acertar parte dos temas. Por quê? Porque se eu tenho 3 discursivas e se eu acertar pelo menos uma questão, ou um pouquinho da outra, o meu aluno está praticamente dentro, tá? Então essa é a estratégia que eu quero seguir. Se alguém tiver alguma objeção, depois fale. Cada discursiva, preste atenção, será avaliado na apresentação, na estrutura e no desenvolvimento do tema. Eu quero falar sobre isso aqui, tá? E aí valerá 10 pontos. Antes de eu falar sobre isso, eu vou chamar atenção para isso aqui, sobre o padrão preliminar. O padrão preliminar, assim, gente, sai dia 16/8. Vocês têm que vigiar esse padrão, porque o Sebrasp dá muita má nota. Eu vou provar para vocês que dá, tá? Vocês têm que chegar ali, terminou de fazer a prova, fiquem até o final da prova. Se eu gosto, faça rascunho, fica até o final da prova. Leve teu rascunho para casa. Saiu o padrão ali na terça-feira à noite, você olha. Peraí, tem coisa menor nesse padrão em relação ao que eu fiz. O que você faz? Peça para complementar, tá bom? Peça, espalhe para seus colegas. Esse recurso você deve espalhar, tá? Esse aqui. Por quê? Porque quanto mais pessoas provocarem a banca, mais ela se sente na obrigação de complementar conteúdo ou de impugnar a parte do conteúdo com o qual você não concorda, tá bom? Aí sim você tem que se juntar em grupo, é nessa hora. O grupo tem que ser proativo, não é pra fofoca de concurso não, tá certo? Não é pra ficar rindo do professor engraçadinho não. Grupo de gente que estuda para concurso, por gente séria, tem que ser grupo proativo para aprovação, tá? Então você pega aquele teu padrão, aquilo que você escreveu, espalha para os colegas e fala: vocês escreveram isso aqui, vamos mandar isso junto? Cada um escreve do seu jeito para não dar recurso igual, tá bom? Exatamente com os mesmos termos. Pressiona a banca, vai lá e modifica o padrão e é benefício seu, tá? Por que eu tô falando isso? Que eu vou mostrar aqui uma coisa. Tudo que eu falo eu gosto de mostrar. Material de vocês. Vamos lá. Então ver que eu trouxe uma coisa proterozoica neste material, mas era necessário. Porque tudo meu é informação, informação, informação. Não é esta. Deixa eu ver. Isso, aqui. Ministério Público da União 2018. Para mostrar. Porque isso aqui foi escandaloso. O que aconteceu nesse concurso? 14 alunos meus ficaram nos primeiros lugares deste concurso público. Os primeiros. Eles tiraram 20 aqui, tiraram 9 aqui, porém, quando chegava aqui no último item, que fala assim, comente a atuação do Ministério Público na defesa de interesses difusos e coletivos, eles ficaram com 6. Ou seja, faltaram 3 pontos. E quando eu recebi exatamente discursiva de 14, eu olhei a posição desses alunos na classificação provisória de um ranking de um outro site, que até um site concorrente, eu olhei e falei assim, poxa, caramba, tem alguma coisa errada. E aí eu resolvi, porque eles não tinham visto, olha só, eles não tinham visto era 2018, a banca estava iniciando esse processo de rascunho provisório, eles não tinham visto, eu fui ver, né? Resolvi analisar as grades, isso aqui são redações digitadas, pessoal, porque eu tô tirando a letra do aluno só para não identificar por causa da proteção de dados, tá certo? E vi aqui, ó, por exemplo, igual essa aluna aqui, ó, 29,6. Eu vi que na hora que a banca compôs o padrão de resposta, o que ela fez? Ela fez isso aqui, ó. Atuação da MP na defesa de interesses difusos e coletivos. Ela parou aqui, no pedido, lá na questão. E ali, lá no padrão, ela complementou. Ela colocou assim, por se tratarem de direitos transindividuais indivisíveis por meio de inquérito civil ou ação civil pública. Como ela não comandou lá na prova, o que aconteceu? O aluno escreveu. Não escreveu, né? E aí eles ficaram com 6. Brigamos, vocês podem observar. Depois, não trouxe aqui. Eles conseguiram aqui, na fase recursal. A gente foi lá, montou. Aí foi o chamado recurso individual, né? Infelizmente, se eles tivessem se lembrado de ter feito isso lá na fase preliminar, eles teriam se defendido, tá? Eu não trabalho na fase preliminar, não dá pra ficar olhando toda hora padrão de resposta preliminar. O aluno tem que vigiar o interesse dele, tá certo? Tem que crescer com essa situação. Então não precisa ficar desesperado, é só olhar e falar, ó, vocês pediram X no padrão, colocaram Y. Vai dar o quê? Diferença na nota, tá? Então tudo que tá aqui eu gosto de mostrar pra vocês. Então é isso. Vamos ver mais aqui dicas importantes sobre o Sebrasp. Vocês já sabem, a banca vai, né, analisar a apresentação, estrutura e desenvolvimento do tema. Bacana. Eu vou falar sobre estrutura textual. 2022 é um ano que promete. Por quê?
Porque o Sebrasp pegou toda a variação de estrutura no histórico que ele já tinha, ou seja, a banca não mudou agora. Eu vejo muitos colegas que são mais jovens trabalhando, né? E às vezes com menos experiência, sem problema algum. Eu também fui inexperiente um dia. E mas eu me espelhava nos caras que já estavam lá na frente, eu achava isso bonito, assim, achava bacana, eu até hoje elogio esse pessoal, né? É, veja só, aqui a estrutura, o Sebrasp sempre teve variação de estrutura, sempre teve. Não é somente 3 itens, escrever somente sobre aqueles 3 itens temáticos, não. Por que eu digo isso? O que acontecia antes é que, nessas 2 décadas, mais de 2 décadas de concurso, antes tinha muito concurso público, muito, muito. O Sebrasp, a gente teve mês, 2010, por exemplo, que o Sebrasp fez 14 concursos em um mês. Era um negócio de louco, tá certo? Para recomposição de todo o serviço público brasileiro, tá? Os alunos falam assim, a máquina tá muito... Aluno fazendo concurso, a máquina tá muito inchada. Não, o inchaço da máquina fica pagando o banco, tá bom? Então tem que tomar cuidado com isso. Até porque, por exemplo, se você olhar um juiz de execuções penais, a gente praticamente quase não tem. Por isso que tem a cadeia tá lotada. Então, se você olhar bem, o Sebrasp tinha essas estruturas, porém naquele meio mundo de concurso público, aquilo sumia ali dentro. Ninguém via variação, só via quem trabalhava com discursivo todos os dias e quem tá lá para trás, né? E sobreviveu até hoje. Por exemplo, eu sou da era cenozoica do concurso, então tem essa questão. E aí, hoje as pessoas acham assim, o Sebrasp mudou. Não mudou, não. Não mudou, não. Esta prova aqui da DPDF foi aplicada em 2022, o edital de 2020, mas teve aquela confusão toda da pandemia em 2020. A prova acabou sendo aplicada recentemente em 2022. Você vai ver que aqui a banca faz todo um comando, os 3 itens estão aqui, só não estão na forma hierarquizada, tá? Eles estão exatamente de forma horizontal, mas estão todos aqui, tá bom? Aqui de novo, ó, o aluno vai acertando tudo. Então, Júnior, como é que eu desenvolvo isso aqui? Como se você estivesse desenvolvendo uma discursiva padrão do Sebrasp, porque daqui a pouco eu vou falar no curso o que é um padrão, tá? Para quem não conhece nada. Então, aqui é um bate-papo de entrada, de ingresso, para a gente se entender. Aqui, 3 itens, 3 parágrafos. E um detalhe importante, não posso pegar, por exemplo, eu estou escrevendo sobre este item aqui, 2.1. Aí eu resolvo dividir em 2 parágrafos. Não. Desde 2018 o Sebrasp não tem aceitado. Mas meu parágrafo está... Tipo assim, a prova tem 30 linhas, meu parágrafo está com... Professor, meu parágrafo está com, sei lá, 17 linhas, um parágrafo. Isso mesmo? É isso mesmo, tá? Não fragmentem um parágrafo, porque se vocês fragmentarem um parágrafo, a nota de apresentação, por conta da avaliação de estrutura, sofrerá decréscimo. E é praticamente irrecuperável subir a margem, né, a majoração de pontos por conta de apresentação. É praticamente irrecuperável. Tá? Quando o aluno vem pedir recurso só para isso, eu falo, não vou fazer recurso só para isso para você, não, vou te dar o recurso. Porque não tem muita... Só teve uma vez, o professor Macarrão conseguiu, trabalhava comigo, conseguiu modificar uma nota de apresentação. A gente não tem mais nenhum histórico depois disso, tá? É muito difícil, tá bom? Então, não. Aí é um parágrafo para cada item temático. Então, aquilo ali é uma forma de exposição, que é uma forma que sempre existiu, tá certo? Outra forma de exposição aconteceu agora na PCPB 2022, mas também sempre acontecia. Agora está acontecendo com mais variação, essa que é a questão. A banca trazia apenas 2 itens e 30 linhas. Apenas 2 itens e 30 linhas. Como é que eu faço, Júnia? Você tem 2 opções. Ou você constrói a introdução, né? Item 1, item 2 e conclusão, você pode fazer sim, ou simplesmente item 1, item 2. Já 2 parágrafos? Sim, sim, sem problema algum, tá? Tudo bem? É claro que você tem que ter maldade, por exemplo, se esse item aqui vale mais pontos, esse aqui vale menos, ocupe mais espaço com o item que vale mais pontos, porque o corretor visualmente é compelido a entender que você trabalhou melhor naquele item mais valorizado, tá? Então, atenção. Aí tá vendo, ó, aluno acertando tudo novamente, tá certo? Aqui eu digitei, tem umas partes aqui, né, reescritas,
porque eu quis mostrar o seguinte, vocês vão entender. Às vezes com uma redação muito simplesinha você passa no Sebrasp. E não quer dizer que sua redação seja boa. Isso é uma coisa muito interessante. Não quer dizer que a sua redação seja boa, tá? Às vezes com uma redação muito simplesinha você passa na prova do Sebrasp. E não quer dizer que sua redação seja boa. Foi o que aconteceu com este aluno. A redação não é boa, mas ele entrega critério. Ele entrega tudo que a banca quer, tá? Do jeitinho que a banca quer, ele vai lá e faz, entrega, tá tudo certo, tá bom? Prova do IBAMA. Este ano, né? Uma das provas do IBAMA, eu acertei tema, queria ter acertado nas 4 provas do IBAMA, acertei somente um. Tem até depoimento do aluno ali, tá naquela lista. Olha só, considerando a situação hipotética acima, redige um texto dissertativo esclarecendo de forma justificada qual das citadas unidades do IBAMA assiste a razão, a qual delas assiste a razão. Aqui é porque uma unidade entendia que havia a prescrição por reparação de dano, né, quando você causa problemas ambientais. E a outra entende que é imprescritível, tá certo? O ressarcimento aí do dano ambiental. E veja que é um comando único. É um comando único. Como é que eu desenvolvo? Eu tenho que fazer a introdução, tenho que desenvolver. E como está mexendo com aqui jurisprudência, aí você tem o chamado cartesianismo jurídico para você montar essa discursiva. Você tem que começar da Constituição, trabalhar alguma infraconstitucional, que tem a ver com aquele assunto, se possível for, e terminar com a posição do Supremo, tá? Ou do STJ, se for o caso, tá bom? Então é sempre assim, você começa dessa forma, começa da Constituição, alguma infraconstitucional, para você construir o raciocínio, tá certo? E depois termina aqui com a questão. Então, veja que caiu em 2022, quem do IBAMA desenvolveu a redação sim se deu bem. Então, veja só, quer ver? Ó, tem um aluno confirma aqui, deixa eu ver. Aqui do TCRJ, acertou em cheio. Aqui do Banco do Brasil, aqui ó. Né? Acertou em cima, IBAMA, temas possíveis para prova discursiva. Então, é o que eu falo, não é só a questão, tem que trazer outros depoimentos que não sejam só de acerto, mas sejam de conforto ao escrever, tá? O aluno fala que se sentiu confortável ao escrever. Que é isso que você tem que fazer, você tem que ter conforto para fazer aquilo que você está fazendo. Prova da delegado federal da polícia, delegado de polícia federal, né? Gente, eu falo para vocês, Sebrasp não é difícil, o Sebrasp pedindo aqui conceito do poder de polícia. Então o que você tem que fazer é apenas relaxar. Aqui é uma forma discursiva bem direta, cobrando itens temáticos. Então um parágrafo para cada. Um para cada. Certo? Um para cada. Veja que a banca pede conceito de poder de polícia e pede diferença do poder de polícia para o serviço público. Ah, Juna, tem coisa que é tão fácil que fica difícil. O que a gente faz com aquilo que é tão fácil que fica difícil? A gente coloca exemplo. Por quê? Aquilo que é muito fácil, o conceito é amplo. Então é difícil você criar vocabulário de restrição. A gente vai ver aqui como se cria, na verdade. Mas você pode colocar exemplo para facilitar a sua vida, tá bom? Porque o exemplo cria restrição de tal modo que você se defende num eventual recurso, né, que você tem que impetrar com o teu exemplo, tá? As condicionantes de validade, né? Aqui a banca está pedindo exatamente os requisitos de validade desse poder de polícia. O que é importante observar, tá certo? Aqui, geralmente condicionantes são princípios que precisam ser observados, são requisitos, são condições, né? Quando a banca fala condicionantes, então princípios, requisitos ou condições. Então depende do instituto jurídico que você está trabalhando, você vai observar. A gente sempre começa dos princípios, que é o mais importante. Evolução do entendimento do poder de polícia como imposição de deveres para uma imposição de deveres de fazer, tá certo? Deveres de abstenção para deveres de fazer. O aluno fala, meu Deus, o que é isso? Gente, pensa um pouco, pensa um pouco, pensa um pouco. Porque aí que está, naquela aula de direito administrativo, por exemplo, o professor falou sobre isso. Mas falou de que forma? Falou de forma exemplificativa, tá certo? Então você tem que olhar aquele exemplo. Tem momentos em que o cidadão ele é passivo ao poder de polícia, ele recebe lá a fiscalização, a multa dele. E tem momentos que ele age para cumprir, né, o respeito ao poder de polícia. De que forma? Fazendo uma série de procedimentos que venham a proteger a coletividade daquilo que ele, por exemplo, está comercializando, tá? Então vamos lá.
Contraste entre a competência para exercer segurança pública e a competência para exercer o poder de polícia administrativa. Ô, gente, é como se a banca tivesse perguntado assim: diferença de poder de polícia judiciária para o poder de polícia administrativa. Então, veja que é um assunto muito fácil, a banca só modifica um pouco o vocabulário, a gente tem que ter. Assunto, a banca não está trazendo isso aqui, não é difícil de ser respondido, tá? Para a maioria de vocês. Então é um assunto tranquilo, dá para você fazer, tá certo? Uma boa. Estudo de caso, né? Quando a banca traz estudo de caso, o que a gente tem que observar? Primeiro, tá? Se ela trouxe aqui, ó, um comando único, faça toda a resposta pelo cartesianismo jurídico. Comece da Constituição, desça para uma infraconstitucional, conforme vocês estão vendo aqui, 11.343, né? Depois você vem para a posição jurisprudencial acerca do assunto, tá? Para você terminar, para você finalizar. É o mesmo raciocínio que um tribunal superior faz. É isso que a banca quer. Então, quer dizer, você não precisa saber exatamente a súmula, não necessariamente, mas você precisa saber construir o caminho. Por quê? Mesmo que você erre aquilo, você não lembre, né, se houve uma decisão jurisprudencial, o que ficou pacificado sobre aquele assunto, né? Mas se você construiu o caminho da Constituição e da infraconstitucional, você já tirou nota há muito tempo, tá? Porque a banca, se você olhar o padrão de resposta, em boa parte, ele estará amparado daquela forma. Aqui o MPU eu mostrei que a questão da diferença, às vezes, que acontece nos padrões de resposta. Eu fui lá no MPU porque eu lembrei daquele tanto de alunos, aquele me marcou, aquele tanto de alunos aprovados com o último item com 6 pontos. Aqui eu trouxe outra situação do MPU, porque é emblemático, tá? Marcou, eu lembrei, fui puxando várias informações que eu considero importantes. MPU 2010 e MPU... esse aqui é 2015, tá, gente? Eu errei a data aqui, 2015, 2013, não lembro. Mas eu quis dizer o seguinte, às vezes a banca te faz os pedidos nos itens temáticos e existe alguma coisa acima desses itens temáticos. Olha, ao elaborar, discorra sobre direitos constitucionais violados, num caso em que o cara vai pegar remédios numa farmácia e não consegue achar na farmácia pública. E aqui pede, competência em... Não, perdão. Os princípios de direito administrativo podem ser evocados na defesa do referido cidadão. Aqui está pedindo princípios e lá direitos constitucionais violados. Quando houve essa prova lá em 2010, o que aconteceu? Muita gente respondeu item A, item B, item C e não olhou para cima. Tá? Lembrou até o filme, né? Então, quer dizer, não olhou para cima. E aí se deu mal. Nesse caso era para olhar para cima. Joana, mas isso aí foi lá em 2010, nunca mais aconteceu. Vírgula, aconteceu sim. Aconteceu na prova, digo os senhores, na prova da Polícia Federal para o escrivão, por exemplo, aconteceu isso. A banca pediu um posicionamento em face do tema que falava sobre a redução da maioridade penal. Então tem que observar se não tem nada no caput, vou falar assim para ficar mais fácil, tá? Na capa ali do exercício, tá bom? No enunciado geral do exercício. Porque aconteceu lá em 2010, depois foi em 2013 ou 2015, eu não lembro, o penúltimo MPU. A banca fez a mesma coisa. Ela pediu, disserte acerca da relação entre os princípios institucionais do Ministério Público e a competência para promover atividades investigatórias para fins de preparação e eventual instrução da ação penal. Isso aqui estava em discussão à época, se o Ministério Público poderia, trabalhar com a questão, vamos dizer assim, de investigações e de abertura de ação penal, tá? Então, perdão, de instrução de ação penal. Se isso era privativo da polícia, né, das polícias judiciárias. E então houve essa discussão. A banca trouxe esse assunto, só que ela foi lá, ela pediu o quê? A competência está expressamente prevista na Constituição? Muito aluno respondeu isso aqui errado. Falou que estava expressamente prevista. Gente, tem situações que vocês têm que olhar para os itens. Sabe por quê? Quando uma corte superior é acionada num exercício discursivo, é que aquilo não estava expressamente previsto, aquilo estava implicitamente previsto. Portanto, precisou de uma interpretação da justiça. Estava implicitamente previsto, tá? Então, isso aqui eu lembrei de um aluno que se deu muito mal em 2010. Ele não respondeu a primeira parte, ficou super chateado, queria recurso. Falei, não cabe, porque, né? Tá faltando conteúdo. Mas quando foi no outro concurso, ele já chegou esperto. Quando ele viu esse início aqui, ele até vibrou. Ele falou, eu vibrei. Porque eu sabia que era a minha vez. Eu fiz essa introdução aqui baseado nesse elemento de cima e deu super certo pra mim, tá?
Então é isso. E mais, aqui, olha, considere a seguinte situação hipotética, né? Às vezes acontece no estudo de caso, você tem um estudo de caso, aí a banca pergunta, às vezes numa lei você tem vários crimes dentro daquela mesma lei. E aí você tem um tipo de crime, e daqui a pouco você tem outras ações que vão denotar outro crime. Então a banca faz a questão perguntando sobre este. Ela te dá todos os dados, aí você escreve sobre este. De repente ela te faz uma pergunta simples sobre um segundo, que é próximo. Se o fulano tivesse cometido tal ação, que tipo de crime se configuraria? Aí você fala, por exemplo, aqui a gente tem o caso de um cara, né, que, por exemplo, ele é autuado pelo artigo 33 da 11.343, certo? Ou seja, traficância. Aí a banca conta toda a história da traficância e a banca faz perguntas se ele poderia receber, né, se caberia um pedido de prisão preventiva contra ele, etc. E depois a banca cria outra situação. E se ele tivesse enquadrado no artigo 28? Tá? Então, quando aí você fala, nessa condição, né, ele é visto como uma pessoa que faz uso recreativo, é usuário, etc. Ou seja, não está na traficância. Mesmo assim, você analisa todos aqueles atributos que ela perguntou primeiro, tá? Porque tem que fazer o espelhamento da questão. Se vai caber aquele pedido de prisão ou não. Ah, não cabe, então qual é a pena que cabe? Então você tem que analisar e fechar o ciclo, tá certo? Fechar o ciclo dissertativo, tá bom? Então, gente, para início de conversa, o que a gente tem é isso, né? Essas dicas sobre Sebrasp para você não entender que existe uma fórmula única de se trabalhar esta banca. A fórmula é bastante variada, tá certo? Quem vai seguir aqui estudando conosco? A gente tem a aula teórica que vai seguir toda agora. Eu vou começar, aliás, da microestrutura, vocês vão entender por quê. Eu vou começar da parte gramatical, porque na hora que eu for comentar as questões, vocês já terão assistido a micro, e aí eu vou conseguir comentar de forma holística, ou seja, eu vou conseguir fazer vários comentários naquela questão, como se a gente estivesse relembrando e aplicando, tá? Fazendo exercício de fixação mesmo, que é a minha ideia. Então eu vou fazer um pouco diferente do que eu fiz nos outros cursos. Aqui vocês vão ter 5 discursivos para começar, a gente já começa por desafios, porque eu não vou começar da zona de conforto, eu vou começar já do desafio. Questão com 2 itens apenas para 30 linhas, como que você vai desenvolver, tá? Eu vou analisar. Se você vai desenvolver com 4 parágrafos ou com 2 parágrafos, né? Se vai fazer a introdução, conclusão ou apenas vai desenvolver com item. Em seguida, nós temos questão com enunciado único, tá certo? Doutrinário, para você trabalhar, ou jurisprudencial, não lembro mais. Depois eu entro na zona de conforto para aliviar, tá bom? Porque aí eu vou fazendo a composição assim, partindo do desafio do mais difícil para o mais fácil, tá? A revisão, pessoal, é na semana do concurso, é muito importante, é com essa revisão que a gente se dá muito bem, então isso é uma prática aqui, isso tem dado muito certo. O aluno, quando ele entra no curso, é um aluno só que às vezes acontece esse fenômeno com ele. Ele fica tenso, porque ele quer aquela revisão antes da hora, porque ele quer decorar. Não, porque não é decorando. Aí que tá, eu não vou fazer loucura, é certo? A loucura existe só na sua cabeça. Não adianta, mas eu queria decorar. Não vai decorar, porque você vai se dar mal. Aí você vai tentar encaixar aquilo que eu escrevi numa estrutura que o Sebrasp pode modificar. Não, 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 vai estudar, tá? Então não vai fazer loucura, não. A revisão ajuda muito a pessoa que já vem, ela vem ali num caminho, dentro da linha de raciocínio, assistiu a todas as aulas, não ficou com preguiça, entendeu tudo, ela vai lá pra revisão, ela fala, fica aquilo na mente dela, que é isso que eu quero, são os detalhes, tá certo? Porque a discursiva é procedimento, então, procedimento você tem que ouvir aquilo tem que morar na sua mente, tá? Pra dar tudo certinho. E o acesso ao curso, gente, até o dia 14/8. A última redação vocês têm que fazer na quarta-feira, tá? Ah, mas eu vou fazer na quinta-feira. Tá, a gente até corrige, mas não vai ficar uma coisa boa se você receber uma nota ruim. Entendeu? Você tem que se recuperar, tá? Emocionalmente. Tem que se curar emocionalmente. Então, não, tá bom? Não faça loucura com você, não, tá? Sejam todos bem-vindos. Espero que vocês. A gente tem um bônus de português aqui para a prova objetiva do Sebrasp, ajuda demais, certo? Porque, como eu sei que vou ter notas altas na discursiva, eu dou o bônus de português para
Eu bonifico aqui com vocês o português para ver se a gente consegue passar do português, né? Juntar com as outras notas, aí com o talento de vocês nas outras disciplinas e a gente consiga acessar a nossa aprovação, tá bom? Beijo grande, a gente segue, eu vou seguir primeiro com o micro, tá? Já vou tirar até minha imagem aqui, já me apresentei, que aí eu posso ficar à vontade. A gente segue estudando todos os detalhes que eu tenho aqui, tá? Assistam o micro com muita força de vontade, muito amor, porque foi tudo preparado com muito amor mesmo, tá bom? Beijo grande, tá? Os futuros delegados. Espero nunca cruzar com vocês numa delegacia, nunca ter o desprazer de entrar na delegacia, a menos que eu tenha que denunciar alguma coisa, tá bom? Beijo grande, brincadeira, tá?